Olá, olá pessoas! Que saudade que eu tava de fazer esse vídeo, a primeira reação aí, as primeiras opiniões, a semana da NFL, a semana 1 da NFL, que está quase no livro de história, ainda falta Vikings e Bearsão hoje à noite, que poderia assistir do conforto do meu lar, né? Porque agora não trabalho de segunda mais, à noite. Vamos lá então, disclaimer, eu não falo de todos os jogos neste vídeo, o que não quer dizer que eles não serão abordados ao longo da semana. Tenho vencedores e perdedores para isso, tá? Então, antes que você já pegue o seu teclado e queira bater em mim com ele, ou digitar coisas feias, calma! Daqui a pouco a gente, ao longo dessa semana, vai falar mais sobre. Vamos então, esse é o 7 coisas que você precisa saber. Tem o VP, vencedores e perdedores, mais pra frente. E assim, não tem como não começar esse vídeo. Tô bebendo minha creatina aqui, ó. Caiu tudo. Não tem como não começar esse vídeo sem falar do jogo de ontem. Fui dormir 3h30 da manhã. Cheguei em casa, era 1 e tralalá. Eu não consegui dormir, obviamente, porque a adrenalina estava muito alta. Eu acho que eu poderia fazer uns 7 coisas que você precisa saber só sobre esse jogo. E talvez eu faça para os membros, porque merece. Mas o principal que você precisa saber é que o Josh Allen, ele é simplesmente inacreditável. Assim, ontem, se alguém perguntar o que é um quarterback de elite, tem que mostrar esse jogo do Josh Allen ontem para qualquer pessoa que se perguntar o que é um quarterback de elite. O quarterback de elite faz mais barulho num jogo do que essa batistaca que começou agora, como você deve estar ouvindo, eu não posso fazer nada, já fui na obra, como vocês sabem. Primeiro tempo não encontrou nada o Josh Allen, porque a secundária de Baltimore, ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Malaka Stork já teve boas jogadas ontem, Kyle Hamilton é um dos melhores safeties da NFL, um dos 2 melhores, né, para não ficar abstrato, um dos melhores safeties, tem 12, não. Ele é um dos 2 melhores junto do Anthony Winfield. O Nate Higgins evoluiu muito ao longo do ano passado, o Chidobe Awuzie jogou bem também. Quem não jogou tão bem foi o Joe Alexander, né, que não está 100% saudável para variar. No final da partida foi um problema. Agora, vocês devem se recordar da transmissão, que eu falei algumas vezes, que no segundo tempo o Josh Allen precisava soltar o braço, porque estava muito conservador o plano de jogo do Buffalo Bills. Pois bem, no segundo tempo, de acordo com o Action Stats, 11 jardas no ar por passe teve o Josh Allen. Ele foi buscar, e ele conseguiu buscar. É realmente inacreditável como o Buffalo Bills, tomando a quantidade de jardas terrestres que tomou, o Buffalo Bills não conseguindo fazer nada no primeiro tempo, o Buffalo Bills, que tem no Khalil Shakir, o melhor recebedor, mesmo assim, e com o jogo terrestre com o James Cook não funcionando, mesmo assim os caras foram buscar 40 pontos. O jogo estava 40-25, faltando 4 minutos. É claro que o fumble do Derrick Henry é um fator, o Ed Oliver merece muitos elogios, mas também é muito na conta do Josh Allen positivamente. Inacreditável o que jogou aí o quarterback do Baltimore, do Baltimore também. Acho que o Lamar jogou bem esse jogo. Aliás, eu vou falar sobre o Lamar, nos vencedores e perdedores. Ele estará nos perdedores, mas é justamente por isso que ele precisa estar nos perdedores. Porque não é culpa dele. E tá todo mundo chamando o Lamar Jackson de pipoqueiro. Não é culpa dele. É muito mais culpa do John Harbaugh. Aquela 4ª-2, as chamadas no final do jogo, para poder matar o jogo. O Baltimore Ravens é um time que, quando está em situações como essa, é covarde. Isso não é culpa do Lamar Jackson. Qualquer pessoa que perceba a questão das chamadas sabe que não tinha o que o Lamar fazer ontem. Me desculpa, mas eu vou defender. O Lamar não pipocou. Dizer que o Lamar Jackson pipocou ontem é um desentendimento de como funciona o fluxo de chamadas do futebol americano. Quem fez a cagada, português claro aqui, cagada, não foi o Lamar Jackson. É o John Harbaugh e o Todd Monken. É a comissão técnica que acabou perdendo esse jogo. Eu também não consigo culpar, claro, o Derrick Henry, porque, putz, o cara destruiu o jogo ontem, teve um fumble, acontece, acidente de trabalho e bola pra frente. Agora, colocar isso na conta do Lamar, desculpa, mas eu não vou conseguir. Méritos, sim, do Josh Allen. Não é pipocado do Lamar Jackson. Quem falar que é pipocado do Lamar Jackson, pode assinar, ó. Tipo na Copa de 98, quando fazia o gol, assinava? Assina assim, ó. Eu não sei o que estou falando. Pronto. É isso, porque, desculpa, eu vou defender, velho. Ai, Curtis, você tá sendo agressivo, só a sua opinião importa. Não, velho, é uma questão objetiva aqui. Colocar isso no Lamar Jackson é sacanagem, é maldade. Objetivamente, é maldade, não é certo. Não é certo. Uma coisa é um jogo de múltiplas interceptações, e vou deixar muito claro, o Lamar Jackson teve naquela final de conferência americana contra os Chiefs, sei que você vai falar que ele pipocou aquele jogo, sem problema nenhum. Teve interceptação em cobertura tripla, papapi, popopó. Se quiser falar que o primeiro tempo contra os Bills nos playoffs do ano passado foi péssimo, não tem nenhum problema. Agora, ontem, o jogo que ele fez,
aí eu acho que é demais. Aí eu acho que é forçar um pouco a narrativa. Então, desculpa, mas eu vou ter que ser um pouco mais agressivo aqui. Sim, vou ter que ser contundente. Sim, porque eu não acho que é certo bater no Lamar em relação a isso. Sinceramente, não acho. A culpa é do John Harbaugh. Ah, sim, e eu falei no 32/32 dos Ravens que era bom ficar de olho no John Harbaugh. Olha só o que está acontecendo. A terceira coisa que você precisa saber, desculpa, fiquei estressado. É que, assim, realmente eu acho muito bizarro colocar isso na conta do Lamar. A defesa de Cleveland realmente ela sabe o que fazer com o Joe Burrow. É impressionante como mesmo o Cleveland Browns sendo um time fraco, um dos times mais fracos da liga, embora a defesa tenha valor, toda vez que joga contra Cincinnati, contra o Joe Burrow, que é um grande quarterback, liderou a NFL em jardas passadas ano passado, toda vez o Joe Burrow tem problemas. Assim, ele nunca teve um jogo que tipo, de cair o queixo contra os Browns. Sempre desconfortável no pocket, não conseguiu conectar em profundidade. E vou falar que se não é a defesa dos Bengals forçando turnovers, talvez o pior teria acontecido nesse jogo fora de casa aí para Cincinnati. E esse é o ponto que eu levantei algumas vezes. O Al Golden, novo coordenador defensivo dos Bengals, ele foi um coordenador bastante agressivo em segundo tempo em Notre Dame, e Notre Dame no college football, que era treinada por ele na defesa, acabou forçando vários turnovers. A própria defesa dos Bengals na reta final da temporada, eu usei o exemplo do jogo contra os Broncos, também conseguiu isso. Pode ser uma defesa que enverga, mas não quebra. Ontem foi um pouco isso. E, diga-se, as interceptações aí não foram tão culpa do Joe Flacco, né? Especialmente a segunda, que acabou ricocheteando e foi aí interceptado. Trey Hendrickson voltou bem, hein? Isso é uma boa notícia, teve sack ontem. A quarta coisa que você precisa saber é que os Dolphins são um barril de pólvora. Mais uma coisa que não surpreende absolutamente ninguém. Ah, mas o Daniel Jones curte, você está vendo? Calma, tem vencedores e perdedores para isso. Eu vou colocar o Daniel Jones nos vencedores. Fiquem absolutamente tranquilos, ele estará amanhã. Mas sobre os Dolphins, eu queria falar isso. É uma questão de tempo para alguém ser mandado embora ou trocado no Miami Dolphins. O Tyreek Hill teve um chilique na sideline ontem. Não foi aquele chilique, mas deu um chiliquinho ali. É muito nítido que a situação está complicada. O Mike McDaniel com um semblante derrotado. Reparem, notem como o Mike McDaniel vai ficar assim, ó, o jogo inteiro. Tipo, com o ombro pra cima, assim. Você percebe que ele tá desconfortável, você percebe que ele tá perdendo o vestiário. A secundária dos Dolphins foi sim um problema ontem. Eu não tiro o mérito do Daniel Jones, fez um jogo limpo. Mas a secundária que poderia ser um problema, foi um problema. E o Tua, pelo amor de Deus. As duas interceptações do Tua foram sacanagem. A primeira é um passe mais alto que deveria, o Cam Bynum chegou agora, inclusive no Indianapolis Colts, intercepta. E a segunda, o Lato tá marcando em zona, e o Tua simplesmente olha pra ele e fala assim: eu acho que tem uma janela, vou passar a bola. E aí ele é interceptado de uma forma medonha, ridícula. O Miami Dolphins é um barril de pólvora, não é exagero de semana 1. Essa era a tendência. Pegou um time que não é uma potência, o Indianapolis Colts não é uma potência na Conferência Americana, e passou vergonha. Foi disparada a maior vergonha que um time passou nessa semana. O Indianapolis jogou redondinho, tem o mérito aí, o ataque, especialmente do Daniel Jones, mas não dá, cara. Sinceramente não dá. Não dá pra passar essa vergonha um time que foi após temporada há 2 anos. Honestamente, tem talento pra fazer mais do que fez os Dolphins. Outra coisa que não é exagero de semana 1. Aliás, teremos o Fato ou Ficção nesta semana. E sim, mudou o nome do quadro. O Exagero ou Fato foi um nome que eu criei com o Marquinhos, que era fechador do League há uns 8 anos. E baseado nesse quadro de revista americana, Fato ou Ficção. Eu achava que Fato ou Ficção não ficava tão legal. O Exagero ou Fato deve continuar no ESPN League. Então, em respeito aos meus colegas, mesmo que eu tenha bolado lá atrás esse quadro, o nome do quadro e tudo mais, eu vou mudar o nome do quadro aqui em respeito a todos os meus colegas da ESPN, Ari, o Rei que está fechando o League com o Thiagão, Davis, Paulo, enfim. Não vou mexer aí, não vou continuar com esse nome, então Fato ou Ficção em algum momento desta semana, tá bom? E este não é também um exagero, não é uma ficção deste início de temporada. Russell Wilson é uma tragédia no sistema do Brian Daboll. Uma tragédia, é uma questão de tempo para ele ir para o banco e o Brian Daboll, para tentar salvar a vida, usar a carta saia livre da prisão, que é para um técnico ter um quarterback calouro, para ver o que vai ser esse quarterback calouro. É simplesmente, assim, um descompasso total e completo o Russell Wilson para esse sistema. Por quê? Porque ele segura demais a bola e ele não tem uma grande linha ofensiva. Ontem, o Russell Wilson segurando a bola para mais de 2,5 segundos, teve 5 passes completos de 20 tentados. Desesperador como ele segura a bola. Ele não consegue atacar o meio do campo, que é uma coisa que o Brian Daboll pede no sistema dele. Gente, não tem como. Isso aí é um trem à beira de ser descarrilhado. Não é exagero de semana 1. Confirmou exatamente o que a gente esperava. Exatamente o que a gente esperava. Nenhum sentido o Russell Wilson nesse sistema do Brian Daboll. É questão de tempo para o Jackson Dart entrar. É uma pena, tá?
Diga-se que foi bastante pressionado, mas também porque segurou a bola demais. A sexta coisa que você precisa saber é que a defesa de Denver ganhou esse jogo. Não foi um bom jogo do Bo Nix e do ataque dos Broncos. O Cortland Sutton até teve um belo touchdown, mas a Denver conseguiu fazer um bom trabalho na blitz contra o calor, o Cam Ward. Aliás, que furado que o Cam Ward se meteu em jogar contra a Denver fora de casa na primeira partida, 0 de 6 contra a blitz. Pat Surtain fez um jogo espetacular, tanto que ele não aparece no jogo, né? Então, nas jogadas como um todo, porque ele travou o fraco corpo de recebedores aí do Tennessee Titans. Então, Denver começa a temporada 1-0 muito por conta de sua defesa. E para terminar, eu queria avisar que está em recuperação judicial o Instituto Kyle Shanahan. Brock Purdy foi pressionado quase 60% dos recuos de passe. A linha ofensiva dos 49ers foi muito problema. O Jake Moody, que eu acho que nesse caso aí é a Jack e a Rose no Titanic, aí você pode escolher se o Jack vai ser o Kyle Shanahan, se a Rose vai ser o Jake Moody e vice-versa. Mas basicamente o Kyle Shanahan está com um desejo muito forte de ir para o fundo do mar, do oceano, abraçado ao Jake Moody. Quem vai ficar em cima da porta e sobreviver provavelmente vai ser o Shanahan. Eventualmente o Jake Moody não pode continuar como kicker dos 49ers. É simplesmente um absurdo continuar com ele como kicker de São Francisco. Mais um field goal curto errado ontem. Isso poderia ter sido um grande problema na partida. A sorte é que a defesa de São Francisco, comandada pelo Robert Saleh, fez um bom jogo. Agora, Jake Moody não tem como. A linha ofensiva, uma bomba completa. Se não fosse o Brock Purdy ser decisivo no final, São Francisco teria perdido essa partida. E aí, acho que o jogo de ontem também não é exagero de semana 1. Este é o São Francisco 49ers. Uma defesa melhor que o ano passado, uma linha ofensiva que vai ser um problema. O Brock Purdy, quando pressionado, vai cuspir a bola, não tem como, mas o Brock Purdy talvez ganhe jogos para São Francisco porque ele é um quarterback decisivo, né? Então esse é o pacote São Francisco 49ers com a cereja do bolo, sendo o nosso glorioso Jake Moody fazendo besteira. Então, é lamentável, né? Seattle também não foi aquela maravilha, mas eu vou falar sobre o Sam Darnold, sobre Seattle mais pra frente. Gente, é isso. Eu tô sem internet em casa, eu vou subir esse vídeo pelo 5G. Então, eu poderia dar desculpa, estou sem internet, mas eu vou gastar todo o meu pacote de dados. Então, já que eu estou gastando todo o meu pacote de dados, deixe o seu like, venha conosco, comente, fala alguma coisa sobre esses jogos aí. Vocês sabem que eu leio todos os comentários. Muito obrigado pela audiência, que eu sei que vai ser fantástica nesse vídeo. E a gente volta em breve com mais vídeo para membros. A gente tem o troféu Daniel Jones, que ele não estará elegível nessa semana, óbvio, de pior quarterback, que é exclusivo para os membros. A gente vai ter o NFL Sem Stats, que eu analiso partida sem citar nenhum número, só o tape, só o que eu vi do jogo, anotei. Esse é um quadro muito legal também. Tem o Vencedores e Perdedores, tem muita coisa legal para ver aqui no canal ao longo da semana. A prévia da rodada, enfim, vocês sabem como funciona a programação, o fato ou ficção, live e tudo mais. Se tudo der certo e minha internet voltar hoje, o técnico está aqui em casa, não vou falar a marca do operador, mas ele está aqui em casa, aqui no apartamento, ele está em outro prédio, aqui no prédio está em outro apartamento. Se tudo der certo, hoje à noite tem prateleiras de quarterback, tá? Para fechar a semana 1, mais ou menos umas 7 horas da noite. Se a minha internet não voltar e não tem como fazer live pelo 5G, aí paciência, a gente espera. Para quarta, talvez, porque amanhã eu vou para o Rio, que tem uma gravação do Sport TV, vai eu e Everaldo Arenilhas lá para o Rio amanhã cedo. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, me encontre. Estou feliz de ir para o Rio, adoro ir para o Rio. Aliás, parabéns aos cariocas que escolhem o feijão certo, né? Porque o feijão correto é o feijão preto. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E obrigado pela audiência ontem, ó. Que jogo, hein? Primeiro Sunday Night Football, aí pra começar com tudo. E se a Carrie esperou todo o dia pelo Sunday Night, eu esperei 11 anos. E deu certo. Já deu certo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.